Olá, gente, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Então, para a aula dessa semana, né, tá eu, a Lívia. A gente vai fazer alguns comentários sobre as questões, né, de geografia do Enem e não vai ser exatamente uma correção, né, vai ser mais comentários, né, sobre as perguntas que apareceram, tanto da parte de geografia do Brasil, geografia física, quanto da geografia geral. Bom, então, para começar, você tem alguma coisa a dizer sobre a prova de uma maneira geral? Então, Lucas, eu achei a prova um pouco diferente do ano passado, né? Ela foi bem mais interdisciplinar, né? No passado a gente teve uma prova muito mais conceitual, realmente focado para os conceitos geográficos, tanto de geografia humana como de geografia física. Eu acho que essa prova de 2020 veio para mostrar, né, que a geografia ela consegue abarcar elementos da história, da sociologia, da filosofia, porque tiveram muitas questões interdisciplinares, né, e a quantidade de questões de geografia também foi muito maior do que de outras matérias. Então, acho que é isso. Mas, ao mesmo tempo, né, tiveram muitas questões que também não abordavam o conteúdo em si, né, e sim da interpretação de texto, né, que é retomando a um modelo, assim, pelo menos desse ano, né, que a gente pode falar que é o Enem, o modelo clássico do Enem, né, de leitura e pouco conteúdo. Aí, não sei se é uma tendência, se é uma coisa pontual. É bom a gente ficar de olho também, né? Pode ser talvez uma mudança no formato do Enem, né? De voltar à maneira antiga. Mas não dá para afirmar isso também porque teve a questão da interdisciplinaridade, né? Que a Lívia falou. Eu fico pensando que nesse momento não dá para a gente tirar nada como um padrão, né? Primeiro por conta da pandemia, então não dá para saber se essas questões foram mais interpretativas por conta da quarentena, da pandemia, da quantidade de alunos que não tiveram, né, acesso às matérias. Então eu acho que é algo que não dá para a gente ter assim um parâmetro de como vai ser ano que vem. Mas foi muito importante assim retomar, né, como você mesmo falou, esse padrão Enem, que é leitura, interpretação e conseguir chegar numa resposta, né, escolher uma alternativa de acordo com o que está ali trazendo o texto da questão. Mais alguma coisa a colocar? Só isso Podemos mesmo. iniciar? Com certeza, amigo. Bom, então vou apresentar aqui, né, a prova. Acredito que muitos de vocês já tenham verificado, né, nesse site, porque acho que foi o único assim que a gente achou de maneira mais fácil, né, a prova. Então vamos lá. Tá certinho? Tá certinho, Lucas. Eu acho que só precisa aumentar um pouquinho. Aí, acho que tá bom. Bom, então a gente está usando a prova branca, né, de base como base, pelo motivo de ser mais fácil da gente ter encontrado. Tá? E logo de cara na prova branca a gente tem já uma questão de geografia, uma questão de geografia do Brasil. Então ela apresenta um mapa para você, né, destacando a região centro-oeste do Brasil e também as rodovias que cortam, né, que cortam essa região, saindo ali, como você pode ver, de várias partes, né, do Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, Pará, enfim. Mas o grande destaque aqui da questão vai ser, né, a região centro-oeste, certo? Aí depois ele coloca um textinho e a ponte, claro. Então, o que ele está falando aqui para a gente?
conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixo diverso, bem como uma regulação específica. Aqui na legenda, o que a gente tem escrito? A logística de transporte do agronegócio em Mato Grosso. Então, isso, só a legenda, a fonte, né, ela já fala muito para a gente do que trata o texto e a imagem em si. Então, como a região centro-oeste está destacada, vamos pensar assim em algumas coisas que remetem a gente à região centro-oeste. Então, vocês podem pensar em agronegócio, né, o agronegócio moderno, o chamado agrobusiness, a pecuária e também ela ser uma região de uma economia que depende de outras economias para que ela se desenvolva mesmo, né? Ela depende que, por exemplo, a região sudeste compre a sua produção para que ela seja escoada, né? Então a região centro-oeste ela tem essa dependência muito forte de outras regiões. Então o que a gente tem de alternativa? O mapa e o texto se complementam indicando que a expansão das rodovias, né, que também estão representadas no mapa, se dão como resposta ao. Então a gente, com tudo isso dito, a gente chega na alternativa D, né, que também é a alternativa indicada aqui pela correção, que é a projeção do escoamento produtivo, justamente por essa dependência que a região centro-oeste, né, necessita para que seus produtos sejam escoados, né, já que ela está bem no interior ali do Brasil. Então, para chegar aos outros estados e também para ser exportado, né, para chegar ao mar, né, a costa brasileira, ela necessita dessa dependência com outras regiões. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Certo? Tem alguma coisa a colocar ali? Não, Lucas, só isso. Só isso, nada, né? Uma ótima explicação, não tem nem nada para colocar. Beleza, então a próxima questão que a gente tem é a questão 48. Novamente, a gente tem aí uma questão que fala sobre a geografia regional. Se anteriormente a gente estava falando sobre uma realidade do Centro-Oeste, essa vai ser aí, ela vai estar falando, né, sobre um plano, existe, né, um conhecimento sobre a região norte, né, especialmente sobre a floresta amazônica. Então, os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos de 1970. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 80 e na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à participação de paradigmas de desenvolvimento sustentável com a participação popular. Então, essa primeiro vamos ver aqui a fonte, né? Direitos à floresta e ambientalismo, seringueiros e suas lutas. Então, tanto o texto quanto a fonte, né, ela vai dizer aí sobre uma luta social, uma participação popular. Quem vai estar aí por trás? Esses seringueiros, né? Vale lembrar que a extração de látex, né, é uma fonte, né, de economia bastante forte ali na região norte, né, na região toda a floresta amazônica. E por muitas vezes, né, foram grupos excluídos e ainda são, né, grupos excluídos seja da parte do governo estadual, tanto quanto do federal. Então, foram pequenos avanços que foram sendo conquistados, né, a passos extremamente lentos e que tiveram uma participação bastante expressiva, né, do Chico Mendes, né, um ativista grandioso e covardemente assassinado. Então, a alternativa que a gente chega, que vai falar sobre essa reivindicação de terra, da luta social, da, da extração de seringa, da extração de látex, é a alternativa C.
que ela vai falar justamente por essa reivindicação de terra e a preservação da mata nativa, porque se não houvesse essa mata nativa, não ia ter de onde extrair o látex, né? Ninguém, as pessoas dependentes dessa extração não iam ter fonte de renda, né? Então, para que se tenha, né, extração do látex, você precisa de uma mata nativa, uma mata viva. Então, a gente chega aqui na alternativa C, tá? Também é indicada aí pela correção. Certinho? Pode passar para a próxima. Pode sim, Lucas. A próxima é a 50, de Geografia Geral. Aí, obrigada. Bom, então vamos lá, né? O texto está aqui abordando algumas cidades, uma no México e outra nas Filipinas, que estão muito próximas, né, de um vulcão. E, bom, eu vou ler o textinho para a gente depois fazer o comentário, né? As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, na Filipinas, não tem nada, não tem quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de algum dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano Popocatépetl, nossa, é difícil, Popocatépetl, e o filipino Maio. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. Bom, a questão está falando, né, de pessoas que moram, né, muito próximas em zonas, né, de risco, como uma região vulcânica. A característica física que justifica a ficção do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de, né, e aí a gente tem as letras: A, solo fértil; B, encosta íngreme; C, vegetação diversificada; D, drenagem eficiente; e E, clima ameno. Bom, quando a gente tem uma região vulcânica, a gente sabe que, né, ou o vulcão está ativo ou inativo. Só tem essas duas opções. E por conta, né, de todo o trabalho vulcânico que já teve ou que ainda tem, a gente tem um solo muito fértil, né? Um solo muito rico em sais minerais, e isso acaba, né, justificando com que essas pessoas morem próximas de zonas vulcânicas. Então, a letra correta é a letra A. Tudo bem, Lucas? Você quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Perfeito. Pode continuar. A próxima questão é a 52, também de geral. Bom, então vamos lá. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sobre a placa continental, que, a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes como da parte das rochas formadas no processo. Bom, aí a questão está pedindo, né? Qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado, né? Bom, quando a gente tem o choque, né, de duas placas tectônicas, a colisão, a gente acaba tendo como resultado grandes cadeias de montanhas, né, como o Himalaia, os Andes. Então, é chamado por ser um processo geológico recente de dobramentos modernos, né? E por que dobramentos? Porque é o choque, né? Uma placa tectônica se posicionando em cima da outra, né? E modernos, como eu já
comentei agora, por ser um processo geológico muito novo. Lucas, quer fazer algum comentário? Então, a letra correta seria a E, gente. Vale lembrar, né, assim, trazendo um pouco para a realidade do Brasil, que a gente não tem grandes altitudes, né, no relevo daqui, por não existirem dobramentos modernos, né, porque todas as formas de relevo existentes aqui já sofreram muito com os processos erosivos, né? Então, o que já foram grandes montanhas, né, de grandes picos bem elevados, né, extremamente íngremes, já sofreram muito com a ação da erosão aí conforme os milhões de anos, e hoje se predominam os planaltos, planícies aqui, né? Então, não existem dobramentos modernos e também não existem grandes altitudes aqui no Brasil. A exceção do Pico da Neblina, talvez, né? Tem quase 4.000 metros, mas por conta do solo brasileiro ser muito antigo, não tem aqui grandes altitudes, uma elevação muito grande. Legal, perfeito. Mais alguma coisa, Lucas? Tranquilo. Bom, então agora é a 56, que é também geral, desculpa. Então vamos lá. A Divisão Internacional do Trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa marca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravavam os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Bom, só fazendo um comentário aqui, né? O clássico dos clássicos, do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Indico muito essa leitura para vocês. Bom, vamos lá. E o que a questão está pedindo, né? Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho, marcada pela... Bom, então, lembrando, né? O Eduardo Galeano está falando aí de um momento, né, que apesar de ter sido lá, né, no Renascimento, na época das grandes navegações, é ainda algo, né, muito real para o século XXI da América Latina. Então, vamos fazer a leitura das letras, né? Produção inovadora de padrões de tecnologias. Não, né? Superação... gente, desculpa. Só um minuto, Lucas. Pronto, gente, desculpa a participação canina aqui. B, superação paulatina do caráter agroexportador. Não, né? A gente não superou, a gente continua nessa ainda. A apropriação imperialista dos recursos territoriais. Exatamente isso, né? A gente tem uma apropriação, né, imperialista até os dias de hoje, né, dos nossos recursos, né? Então, lembrando que a Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, ela foi vendida. Então, os nossos recursos, sejam eles naturais, né, enfim, minerais, de água, né, o nosso aquífero também está prestes aí a ser vendido, enfim, a gente tem toda essa apropriação, né, imperialista por esses países do norte. Lucas, algum apontamento? Perfeito, Lívia. Não tem mais nada a acrescentar. Então, questão 59. Gente, peço desculpas aí pelos latidos, a participação canina aqui Bom, vamos lá. É difícil imaginar que nos anos de 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na perspectiva que o mercado venha algum dia dar uma resposta adequada a tudo isso.
Bom, vamos lá, qual que é a questão, né? Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Bom, lembrando aí, né, que a década de 1990, principalmente, né, na América Latina, a gente teve o neoliberalismo, né, agindo com muita força, né? Lembrando que o neoliberalismo ele acaba diminuindo, né, as responsabilidades do Estado e ele coloca essa responsabilidade, né, nos indivíduos. Então, você acaba não tendo emprego, a responsabilidade é sua e assim por diante, né? O Estado ele acaba sendo um Estado mínimo, né, onde ele não tem uma participação, uma responsabilidade com a sociedade e ele coloca, né, essa carga em cima do indivíduo. Então, a gente teve, né, uma reforma na década de 1990, né, para fazer com que essa reforma, né, ficasse à mercê, né, da economia, né, do sistema aí global do capital financeiro. Então, vamos dar uma lida aí nas letras. Expansão dos investimentos nas empresas públicas e nos bancos estatais. Não, né, gente? Muito pelo contrário, as empresas públicas, né, muitas foram vendidas, as poucas que sobraram, né, muito provavelmente também vão ser aí vendidas, privatizadas. B, democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares. Não, né, gente? Os anos 90 não foi isso como o texto está trazendo para a gente. C, enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial. Não, né? Essa letra ela chega até a ser bem engraçada, né? Porque isso em nenhum momento aconteceu no Brasil. Bom, D, reformulação do acesso ao ensino superior do financiamento científico nacional, né? Essa também é muito engraçada, porque o pouco que a gente chegou próximo disso, né, foi nos anos 2000 e que, infelizmente, duraram pouco, né? E a última questão que sobra é a E, reforma das políticas macroeconômicas e de mecanismos de controle inflacionário. Exatamente essa questão. Lucas, se você quiser comentar, por favor, você que é o economista aqui. Então, esse é o tipo de questão que, por mais que você não saiba o que é macroeconomia, não saiba o que é inflação, você consegue responder por eliminação. Né? É só você contextualizar o texto que foi te apresentado, que te foi apresentado, né? E por eliminação. Justamente todas as outras alternativas, né? Todas as outras características são de um modelo muito parecido com o que foi o movimento, o período ali, né? Os anos dourados, né? Da social-democracia, né? Em que foi priorizado de alguma forma, né? O capitalismo se reinventou e foi priorizado por algum momento, né, uma condição de vida melhor, né, o chamado welfare state, enfim, foi uma nova forma do capitalismo se apresentar com uma aparência mais humana, talvez se é que isso exista no capitalismo. Mas só para deixar pontuado, né, a macroeconomia são ações que o governo pode tomar para que se tenha uma base, né, uma fundamentação teórica, tanto da parte social quanto da parte exata, né, das contas, né, da tributação, tudo. E é uma questão assim de governo, de Estado, enquanto a microeconomia seriam mais ações voltadas às empresas, às pessoas, né? Então, quando se fala em macroeconomia, se fala em alguma ação estatal, assim, um planejamento estatal, tá? Então, com o neoliberalismo, né, conforme a Lívia disse, toda essa política macroeconômica dos anos 90 aqui no Brasil foi voltada assim para atender os ideais neoliberais.
né, do afunilamento do Estado, né, das privatizações, de tudo isso, né, que vai atender os mecanismos do capital e da empresa privada. Tá? Basicamente é isso, certo? Certíssimo, amigo. Maravilhoso, tá vendo, gente? Por isso que é bom ter um economista como amigo, dando aula com você, porque a pessoa explica o conceito, né? Olha só, coisa maravilhosa. Nem eu sabia direito o que era a macroeconomia. Obrigada, Lucas. Imagina, né? Pô, a gente passa o que, pouquinho que a gente sabe também. Um pouquinho. Para de ser humilde, Lucas. Então a próxima já é a 60 mesmo, né? Isso, 60 é já o Brasil. Beleza. Novamente não. Novamente, né? Porque a primeira questão apresentada teve imagem, assim como presente não só no Enem, mas em quase todos os vestibulares. A gente tem uma foto aí, né, é, das famosas marginais, né, do Rio Tietê, localizado na cidade de São Paulo. Logo em seguida, um texto falando sobre o Rio Tietê em si, um texto publicado na revista Época, no site da revista Época. E o que ele diz pra gente? O Rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele, 137 quilômetros para ser mais preciso. É, no geral, assim, é a parte que passa pela Grande São Paulo. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016, um trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itacoaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Então, só uma curiosidade, é, ela não tem oxigênio suficiente para abrigar vida no seu sentido macro, né? Então, peixes, anfíbios, né? Enfim, essas formas de vida grande. As formas de vida pequena, micro, elas existem. Por quê? Porque por mais que não tenha oxigênio suficiente, existem as bactérias anaeróbicas, né? As que não dependem do oxigênio para sobreviver. Então, elas vão estar presentes ali, sim, nessa parte do rio que tem a qualidade péssima ou ruim. Assim como as aeróbicas também, porque pela grande quantidade de matéria orgânica despejada, né, basicamente esgoto, alguns, alguns seres se alimentam ali. Não vou entrar na questão biológica, né, porque eu não sei exatamente o que é vida, o que não é vida, mas existe sim seres habitando o rio Tietê. Tá? Mas aí é só uma questão de curiosidade. Então, considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem a valorização do sítio urbano, extinção da vegetação nativa, recepção de densa carga de dejetos, captação desordenada do regime pluvial, expansão do uso de defensivos químicos. Então, como a gente está falando aí de uma área urbana que recebe milhões de toneladas de carga de esgoto despejadas diretamente ou indiretamente, tratadas ou não tratadas, né, diretamente no rio, a gente chega aí na alternativa C, de recepção de densa carga de dejetos. E esses dejetos basicamente são os esgotos que são despejados aos montes no rio. Tá? Então, por se tratar exclusivamente de uma condição urbana, a gente vai na alternativa C, por mais que a alternativa B ela não esteja tão errada. Porém, com o cenário atual metropolitano, a gente chega aí na alternativa C, certo? Tem alguma coisa a comentar? Não, e foi legal o que você colocou no início, Lucas, porque me lembrou muito das capivaras, né, que vivem no Rio Sim, Tietê. Por mais que a gente ache, né, que é totalmente inabitado, não, né, a gente tem aí animais, uma vegetação que acaba resistindo, muito legal. não, agora que você comentou da capivara, tem um peixe exótico introduzido aqui no Brasil, né? Foi
foi introduzido para alimentação, que é o bagre africano. Já há relatos de bagre africano sobrevivendo no rio Tietê, porque ela é uma espécie pulmonada de peixe. Então ela não depende do oxigênio do rio para sobreviver. Ela respira o ar ambiente, o mesmo ar que a gente respira. Então ela sobrevive, ela pode sobreviver no rio Tietê por causa disso. E ela tem uma tolerância enorme aos químicos, à matéria orgânica despejada. Ele sobrevive muitos dias fora da água, né? Então é uma espécie que pode ter sido encontrada. Tem alguns relatos bastante rasos sobre esse peixe no rio Tietê, né? Mas é possível sim também que tenha alguma forma de vida assim no rio. É só um comentário besta. Nossa, achei muito legal. Agora eu já fiquei assim, ó, nossa, o Lucas podia estudar, né? A questão urbana de São Paulo com os peixes. Ó, já tô até imaginando o que você vai estudar quando você fizer geografia, cara. É uma brisa aqui da pessoa. Muito legal, Lucas, obrigada. Bagre africano? Isso. Da hora. Então, vamos passar para a próxima. Questão 62. Então, uma questãozinha aí que vai remeter a gente sobre a, a tragédia de Mariana, o crime de Mariana, né? Dois textos dessa vez. Então, primeiro aí vai falar para a gente, né, sobre casos suspeitos de febre amarela em Minas, que pode estar relacionado à tragédia em Mariana, né, em 2015, segundo a bióloga da Fiocruz, né, Márcia Chame. A hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença, grande parte está na região próxima ao Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. O outro texto vai apresentar uma outra perspectiva para a gente. Por outro lado, Sérgio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana nesse surto de febre amarela em Minas Gerais. Então, segundo aí o pesquisador, a febre amarela é uma doença de interior de floresta, um mosquito que a transmite com ovos em cavidade de árvores e em bromélias. É um mosquito de estrutura da floresta. Ele não se relaciona muito com corpos d'água e com rios. As cidades afetadas pela doença estão em uma região onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta, diz o biólogo. Então, a primeira aí publicada no Estadão e o segundo texto na Agência Brasil. Então, ela vai apresentar duas perspectivas aí sobre o caso da incidência, do aumento da febre amarela ali em Mariana. Tá? Então, vai ser uma questão aí que vai conversar até mesmo com a biologia, né? Então, qual o ponto aí que os textos se divergem? Justamente, né, é o aparecimento dessa enfermidade, porque ela vai falar, né, justamente sobre o aumento, o surto dos casos de febre amarela, se tem a ver com o rompimento da barragem e se não tem, né, o primeiro texto relacionando e o segundo não relacionando. Tá? Então a gente tem duas perspectivas aí diferentes, né, sobre o aparecimento da enfermidade, né, enfermidade doença, que é a febre amarela, se teve a ver com o rompimento da barragem ou não. Tá? Isso aí é uma questão aí de leitura novamente, leitura e resposta. Certo? Tem alguma coisa a comentar? Não, Lucas, nada para acrescentar. Obrigada pela leitura, pela pergunta. Beleza. Então a próxima já é a questão seguinte. Isso, a 63, ela vai ser de geral. Então, vamos lá. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Bom, eu acho que até hoje, né,
a gente tem uma cultura de subjugar a cultura, né, dos ameríndios de modo geral. Então, na verdade, eu acho que de qualquer povo nativo, né, a gente tem sempre esse comportamento de achar, né, que esses povos não têm conhecimento, enfim. Então, vamos lá, o que a questão está perguntando. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por. Gente, é a questão da dominação, né? É a afirmação das formas de dominação. Então, eu estou te dominando e vai ser a minha forma, né, que vai estar presente na cartografia. Tudo bem? Então, alternativa C. Eu acho que, claro, né, a partir da leitura, como a outra questão que o Lucas acabou de comentar, é uma questão totalmente interpretativa, mas que mistura um pouco de antropologia, né, cartografia, achei bem legal. Algum apontamento, Lucas? Perfeito. É só, mas é só um comentário assim, é que é uma questão que fala sobre cartografia, mas não necessariamente os conceitos de cartografia, né? Então, Sim. É muito interessante também, né? sim, que é uma parte assim que a maioria das pessoas não gostam, né? Então, ver cartografia assim já pula a questão, não, dá uma atenção ali, às vezes não é exatamente sobre cartografia a pergunta. Exato, exato. Bom, a próxima questão é a 66. Ela também é de geral, mas farei aqui o meu breve comentário, irei pedir o comentário do Lucas, porque afinal de contas, né, ele que é aqui o economista. Então vamos lá. O toyotismo, a partir dos anos de 1970, teve grande impacto no mundo ocidental quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Então, lembrando um pouquinho, né? O que foi a crise de acumulação? Né? A crise de acumulação foi o sistema fordista, né? Que produzia muito, né? Em grande quantidade e com a crise da Bolsa de Valores de 1929, né? Acabou fazendo com que se acumulasse muitos produtos, né? E que as vendas não fossem efetivadas. Então, a partir da década de 1970, né, o toyotismo, literalmente, né, da Toyota, ela inventou uma nova maneira, né, de fazer esse processo industrial. Então, vamos lá. O que a questão está pedindo? A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto da crise, foi então, né, você está adequando a produção à demanda, né? A gente pode falar que o toyotismo, né, ele faz com que essa produção industrial, né, seja de acordo com a demanda, né? Então, você só vai produzir a partir do momento em que você tiver um comprador. Tudo bem, Lucas? Pode acrescentar tudo que você quiser acrescentar. Então, essa lei de oferta e demanda, né, é um conceito, acho que é o conceito mais famoso de microeconomia que tem, né, micro, retomando ali o que eu tinha falado, né, tem uma questão que abordou a macroeconomia, né, que é a gestão estatal, dessa vez a gente vai ter a visão microeconômica, né, que é a visão empresarial das empresas, enfim. Então, o Fordismo, né, e o Taylorismo e o Fordismo eram sistemas de produções anteriores, né, ao Toyotismo, e era uma produção em massa, né, em cadeias de montagem, tudo. Só que a produção ela foi aumentando de uma tal forma que já não tinham pessoas suficientes para atender essa demanda, não tinham compradores o suficientes. Aí isso vai acontecer, né, pela pelo aumento, né, de tecnologia empregada, pelo tempo economizado com, com a tecnologia desenvolvida, com o menor número de trabalhadores utilizados, né, nessa linha de montagem. Então a produção aumentou de tal forma que a demanda não acompanhou. Então aí veio a Toyota, né, com esse novo modelo
produção, né, o tal do Toyotismo, que tem assim, como a grande marca, a produção just in time, né, apenas o que for necessário, apenas o que for preciso que seja produzido para, para tal mercado, né? Então, novamente, né, o capitalismo se reinventa e se adequa a, ao que estava sendo pedido naquele momento. E o que estava sendo pedido naquele momento era uma produção em uma quantidade menor, uma escala menor, que vai se adequar ao número de compradores interessados, né, em adquirir tal produto. Então, essa forma de pensar, né, essa forma de ser montada, fugiu apenas da Toyota, né, e se espalhou pelo mundo inteiro, tá? E ficou marcada aí como uma das grandes formas de se produzir, assim como o Taylorismo e o Fordismo que veio anteriormente. Só fazendo um comentário, assim, né? Quando eu morei em Sorocaba, alguns amigos foram trabalhar na Toyota, que abriu lá, né? Eu não sei como é que estão as coisas agora, que eu sei que muitos funcionários foram mandados embora, mas até hoje é exatamente nessa produção just in time e o quanto o capital ele consegue, né, ter esse poder de se reinventar e se adaptar sempre para maximizar os lucros, né? Assim, é um negócio que até hoje está dando lucro, enfim, um comentário, né? Nada a ver, mas bom, enfim, encerro. Pode passar? Pode sim, amigo. A próxima é a 68. Bom, então Vou ter que vamos lá. diminuir um pouco aqui, tá? Tá bom, não tem problema. Bom, aí a gente tem uma mapinha mostrando o famoso, uma parte aí, né, do chifre africano, no continente africano. Então, a gente tem o Vale da Grande Fenda, né? Isso já acaba mostrando para a gente do que vai ser abordado na questão, né? Provavelmente as placas tectônicas, né? Bom, se o pontilhado está falando de grande, né, fenda, de vale, a gente tem a separação das placas tectônicas. Então, vamos lá. Os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de. Bom, e aí a gente tem um conceito que é extremamente importante, né? Que é o rifteamento. Esse processo é o processo de rifteamento, né, da crosta terrestre aí, da separação das placas tectônicas, né? Então, o que é esse conceito? Esse conceito, ele remete a uma ruptura muito grande, né? Vira um vale de rift, né? Que é uma palavra que vai designar, né, o rifteamento, que é exatamente esse grande vale, essa grande fissura causada pela separação das placas tectônicas. Acho que é isso, Lucas. Se você quiser fazer algum comentário. Perfeito, né? Uma questão aí de conteúdo, né? Praticamente. Não tem muito o que interpretar, né? O que ser diferente. Bom, aí a próxima questão é de geografia geral também, a 72. Bom, vamos lá. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Os números revelam com clareza e assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente a soja, o minério de ferro e o petróleo compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta.
a passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Bom, então, resumindo, né, a gente tem aí a importação de produtos industrializados, né, e aí uma gama diversa, né, pelo que ele está falando, de bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor, mas a gente acaba exportando, né, para a China uma porcentagem muito grande do setor primário, né, ou seja, né, produtos agropecuários ou, né, de extração mineral. Então, olhem só a questão, a pergunta, né? Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a simetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é o fortalecimento das pesquisas no Brasil, né, gente? Porque isso acaba fazendo com que a gente tenha, né, um maior potencial para produzir, né, máquinas, para produzir bens de consumo, né, e algo muito importante para enfatizar é que a gente está diminuindo, né, a quantidade de bolsas para pesquisa, e isso faz com que o Brasil dependa cada vez mais do setor primário, né, ou seja, o Brasil, ele fica refém, né, de uma produção agroexportadora, sendo que a gente tem aí um potencial maior. Eu falaria, né, além do potencial, uma criatividade muito grande para resolver, né, os problemas, enfim, para criar aí muitos métodos, né, de pesquisa, enfim, para melhorar, né, o nosso setor aí da economia secundária, que é a indústria. Você quer fazer algum comentário, Lucas? Perfeito, é exatamente isso. Não tem mais nada a acrescentar. Bom, a próxima questão é a 73, Lucas, a sua. Interessante assim, só que as questões de algumas questões da geografia geral assim, elas utilizam o Brasil como exemplo, né? Mas para abordar uma questão, um termo assim mais amplo, né? Não somente voltado à realidade do Brasil, né? Mas só utilizando Eu, o Brasil como exemplo, né? Então dá para conversar aí, né? As duas sim, áreas, entre aspas, né? Da geografia que a gente divide. e eu achei interessante também porque, além de fazer com que os conceitos, né, sejam aplicados na realidade do Brasil, muita coisa, tipo, de economia, né, muita coisa, assim, por exemplo, a questão que a gente viu de cartografia, que envolve um pouco de antropologia também, né, então algo bem multidisciplinar, né, achei muito interessante. Sim, foi bem legal mesmo. Bom, então essa questão vai dizer aí sobre a realidade agrícola do país hoje, né? Então, o que o texto mostra para a gente? Que as estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa toda a sociedade. O emprego da natureza agrícola definha, diminui em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinho os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados nativos e aposentados que mantêm residência rural. Então, sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a. Então, a gente vai ter aí, né, uma grande, uma variedade, né, uma fuga do pensamento assim que a gente tem na cabeça de momentos anteriores da história do caso brasileiro, né? Então, se a gente teve ali a partir dos anos 30 uma fuga de pessoas muito grande no campo, dessa vez a gente vai ter, né, aqui conforme o texto diz, um aumento da população residente no campo.
mas também tem o paradigma de que a massa de desempregados, né, mantém a residência rural. Então, a pessoa é desempregada, mantém a residência rural, mas a, quem está no campo aumentou o número de quem voltou, né, para a área rural, faz serviço rural. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de casos, né, que acontecem no meio rural, né, na zona rural hoje, em comparação aos anos anteriores, né, às décadas anteriores. Então, toda essa diversidade, né, de casos, né, que a gente tem aí no meio agrícola, da agricultura, seja por incremento de novas tecnologias, novas formas de produção, da cidade já não ser mais tão vantajosa em se manter em relação ao campo, né? Toda essa diversidade de casos aí levam a gente à alternativa A, né? Na heterogeneidade no modo de vida agrário. Não é, então, uma coisa heterogênea é uma coisa diversa, né? Então a gente fica aí na alternativa A mesmo. Lucas, a próxima questão é 75. Eu coloquei que ela era GeoGeral, mas ela é, na verdade, GeoGeral com GeoBrasil. Então eu vou comentar, depois se você quiser comentar também, tá? Por favor. Então vamos lá, 75. Aliás, se você quiser ler, Lucas, não sei também, fica à vontade. Tamo junto. Se você Então, quiser, eu quero. Uma pessoa sem opinião. não, eu leio então que você vai pegar uma sequência aí depois, né? Tá bom, pode Tá? ser, não tem problema. Então, o que você está falando para a gente? A propriedade compreende seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte do seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável ao requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrange o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do direito público. Então, o que ele vai pedir para a gente? Os movimentos em prol da reforma agrária que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto propõem-se a. Quer começar? Quer começar comentando, Eli? Não? Tá. Então, letra A, reverter o processo Esqueci que eu tava muda, desculpa, amigo. Eu não estava vendo. Eu deixei o mudo, vamos lá. Posso ler as letras? Pode ser. Então, vamos lá. A. Reverter o processo de privatização fundiária. B. Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. C. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. D. Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. E. Coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Você quer que eu comente? Posso comentar? Pode sim. Bom, é muito importante, né, a gente falar sobre a questão da reforma agrária no Brasil, porque ela acaba remetendo lá ao Brasil Império. Então, juntamente com a reforma agrária, né, a gente tem todo um sistema de acumulação de bens das sociedades ricas, né, das parcelas da sociedade que eram e continuam sendo muito ricas. Então, o que o movimento, né, a favor da reforma agrária ele quer, né? Defender a desapropriação dos espaços improdutivos, porque por mais que aquele dono, né, da terra, ele tem aquele pedaço e ele fale, né, que ele pode fazer o que ele bem entende naquela terra, se ele quiser cultivar ou se ele não quiser cultivar é um problema dele, isso já não cabe mais, né, porque a terra, ela tem um valor
que é um valor da vida, né? Que engloba muita coisa, né? Não é porque você tem algo e que você pode não cultivar aquilo, né? Então, a partir do momento, isso é de acordo com a nossa Constituição, né? Quando você tem um espaço improdutivo no Brasil, o MST ele tem autorização, né, para montar o seu acampamento ali e fazer com que essa terra seja produtiva. Então, a letra correta é a letra C. Inclusive, Lucas, eu já ia fazer a proposta esse ano, né? Mas, né, por conta da pandemia esse ano, né? Esse ano que passou. Então, eu pensei que a gente poderia ir, né, em 2021, dependendo de como estiver as coisas, pro assentamento mesmo, sabe? Levar a galera lá pro assentamento. A gente tem vários alunos, né, e alunas que moram no assentamento, e fazer um trabalho de campo para a galera entender o que é, né, o MST, porque a visão que a gente tem, que a mídia passa para a gente, que é um bando de baderneiros, né? Então, entender essa função social da terra, né, é muito importante. Com certeza, seja, agregaria muito, né? Não só para os cursistas, né? Como para a gente mesmo. Em um país em que se predominam os latifúndios improdutivos, né? E é importante assim conhecer a luta do MST e se informar, né, diretamente a quem participa, a quem forma e a quem convive, né, como integrante do MST e que depende desses espaços improdutivos, né, deixados de lado pelos grandes latifundiários. Em um país onde não ocorreu reforma agrária, né, então um país já atrasado em 300 anos praticamente, seria de extrema importância mesmo. Com certeza. Bom, acho que a próxima questão agora é 77. A gente continua em geral, então vamos lá. Deve estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa para demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, qual seria a latitude ou longitude em que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. Bom, vamos lá, né? Que a questão está trazendo. O texto descreve uma confusão da personagem. Desculpa, Oi? desculpa. Não tem problema, amigo. 77, escorregou aqui. Fica tranquilo. O texto descreve uma confusão da personagem em relação. Bom, né? Ela não tá tendo noção do que é latitude e longitude. O que é latitude e longitude? São referências para nós, né? É como a gente acaba tendo uma referência em uma posição determinada no globo. Então, a questão correta é a letra D, aos referenciais de posição relativa, né? Lembrando aí que a longitude são linhas, né, de acordo com a linha do Equador, e a latitude, né, são de acordo com as linhas do Equador, e a longitude de acordo com o meridiano de Greenwich. Tudo bem? Lucas, algum apontamento? Nenhum, é só interessante que é uma contextualização para perguntar bastante o que é latitude e longitude, né? Colocaram Alice no País das Maravilhas aí, só para fazer uma pergunta assim, né, de conteúdo puro, né? Mas é interessante. É exatamente isso que você falou, né? Conteúdo puro, é extremamente conceitual, né? O que é o conceito? O que significa o conceito, né? É bem literalmente uma prova
clássica, né, de educação tradicional. Sim. Bom, a próxima questão é a 80. Ela também é de geral, então vamos lá. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente às taxas muito altas. Atualmente, a maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Bom, então só fazendo aqui, né, um adendo, a gente tem aí um grande comercial rodando, já tem muito tempo na televisão, desde do Temer, né, que é o agro é tech, o agro é tudo, o agro é pop, né? Então, lembrando um pouco aqui que uma grande porcentagem da água, né, ela é utilizada na agricultura e uma outra porcentagem, né, pelas indústrias, ou seja, o que nós, né, pessoas civis, a gente usa de água é uma porcentagem ínfima, muito pequena, né? Mas somos nós que temos que economizar água, né? Não é, na verdade, a agricultura e nem a indústria. Bom, vamos lá, o que a questão está trazendo? Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias nas eficiências da técnica de irrigação, né? A gente precisa melhorar aí as nossas pesquisas, né, para ter uma técnica de irrigação melhor do que a gente tem hoje. Só fazendo aí, né, a lembrança, a gente tem países desérticos como Israel, que tem uma grande produção agrícola, né? Muitas frutas são produzidas em Israel porque eles têm um sistema de irrigação muito desenvolvido. Lucas, algum apontamento? Nenhum. É exatamente isso, né? Acho que o consumo urbano, assim, de água não chega nem a 10% do desperdício total, né? Sendo que a gente já tem a perca, assim, na população, mas mesmo assim, como se disse, é ínfimo em comparação à perca de água no meio agrícola, né? E não só a Exato. perca, né, mas o consumo agrícola como um todo, né? Agropecuário, né? Não somente agrícola. Exato. É algo gritante. Bom, aí a próxima questão é a 81, ela também é de geral. No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral em desarticulação não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia de pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Bom, então, vamos lá, né? Só fazendo aqui o comentário importante. O texto chama, né, Hegemonias e Emancipações do século XXI. Bom, se a gente está falando do século XXI, lembrando um pouco, né, que a gente está falando aí do meio globalizado, né, das redes informacionais, né, do famoso conceito do Milton Santos, meio técnico científico informacional. Então, olhem só a questão. Tomando o texto como parâmetro, qual a tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Bom, né, é uma questão que eu acho que a gente consegue eliminar e chegar na resposta, que é a letra B. Propagação de organizações em redes, né? Ou seja, você começa a formar, né, uma centena de redes para conseguir saber o que está acontecendo em todos os espaços, em todos os locais ao mesmo tempo. Tudo bem? Lucas, algum comentário? É,
só remetendo assim a tudo a novas formas de imperialismo, né, que assim como o capital, como a gente já disse, se remodela também, né? Então são outras formas de causar, de ser dominante e dessa vez aí utilizando o medo, né, como forma de dominação. Com certeza. E que é primordial para nossa, eu falo para nossa modernidade, né? Pós-modernidade, cada aí autor fala uma coisa, mas que é essencial, né? O medo ele é essencial para a nossa sociedade atual. Bom, a próxima questão é 82. Sou eu também, estamos chegando ao final, tá, gente? Vamos lá. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto bom som, eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento deveria ser o de azeitar a máquina. Bom, então, só fazendo um comentário aqui, né? A gente tem aí o texto que chama Cidades do Amanhã, uma história intelectual do planejamento do projeto urbano do século XXI, do século XX, desculpa. Então vamos lá, o que ele está querendo, né? O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo. Bom, o que a gente tem, né? Alguém fazendo aí todo o crescimento urbano, né? Alguém fazendo com que a cidade, né, se torne uma máquina de produzir riquezas. Então, a resposta, né, que mais se encaixa, óbvio que não é o bem-estar, não é a sustentabilidade, né? É a letra E, ampliação da participação empresarial, né? A gente tem aí as indústrias, as empresas, né, mexendo em todo o replanejamento urbano da cidade. E algo que acontece muito, por exemplo, né, em São Paulo, Sorocaba, como eu estava comentando, né, em algumas questões passadas da Toyota, quando a Toyota se instalou em Sorocaba, foi feita uma remodelização da cidade. Então, assim, muitas casas foram demolidas para que vias, né, vias rápidas fossem abertas, né? Isso acontece muito, né, em cidades de médio e grande porte, como Sorocaba, São Paulo, enfim. Então, é novamente, né, o poder aí do capital, o poder das empresas, né, aí das indústrias, remodelando o espaço urbano da cidade. Se a gente for pensar no caso de Araraquara, a Lupo ter se instalado, né, na beira da Washington Luiz fez com que a cidade repensasse, né, uma maneira aí no seu transporte urbano coletivo, né, para ofertar ônibus para os trabalhadores, né, fazer vias, né, para se chegar até na indústria. Então, acho que é isso, Lucas. Tem algum comentário? Perfeito, não tem mais nada a acrescentar. A próxima é 83, Brasil. Bom, então, questão da estrutura geológica brasileira, questão que, questão não, mas uma parte da geografia que eu gosto muito. Então, o que ele está falando aí? Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas, formadas em eras pré-cambrianas, ou rochas metamórficas do Paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Correspondem a 36% da área territorial, sendo, né, o restante praticamente de bacias sedimentares, né, os 64% restante, e divide-se em duas grandes porções, escudo da Guiana e escudo brasileiro. Então, as estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem. Então, retomando o que eu disse em muitas questões atrás, acredito eu, da formação do Brasil, de por que ele não ter relevos, né, de altitudes elevadas,
né, por ele ser um relevo bastante antigo e já bastante desgastados, né, como o texto mesmo diz, né, são resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Tá? Então, esse 36% de maciços cristalinos sendo formado de rochas antigas, eles são muito ricos, né, em minerais, né? Então, praticamente toda a extração assim, de minérios que a gente tem no Brasil, ocorrendo ali, né, na planície amazônica, na região central, Minas, ele é oriundo, né, desses escudos cristalinos por terem essa grande riqueza de minerais em sua composição. A bacia sedimentar, por sua vez, ela é bastante rica, né? Ela tem uma riqueza muito grande em petróleo, em gás natural, né? Então, o território inteiro do Brasil, se pensar por essa forma, ele é rico em alguma coisa, ele pode ser explorado de alguma forma. Então, a alternativa correta aí vai ser a alternativa C. E a alternativa E seria caso a questão fosse sobre bacias sedimentares. Certo? Alguma coisa a acrescentar? Perfeito, Lucas. Agora a próxima questão é 85, é geral. Vamos lá. O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice e teu machado. O berço pequenino do teu filho. O algodão da tua veste e o pão da tua casa. E um dia bem distante a mim tu volverás. Eu no canteiro materno do meu seio. Tranquilo dormirás, plantemos a roça. Lavremos a gleba. Bom, da Coro Coralina, né? Clássico. Vamos lá. O que a questão está pedindo? No texto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação, né, entre o camponês e o uso, né, da natureza, o uso dessa terra, né? Então, ele tem o arado, né, a foice, o machado e o berço pequenino do filho, né, vem da madeira. O algodão, né, que ele está ali usando, veio da natureza, né? O pão, o trigo, né, que deu por conta do solo. Então, é a letra C. Bem interpretativa, né? Não tem conceito nenhum. Algum apontamento, amigo? Perfeito. Como você disse, questão interpretativa, né? Praticamente tem conteúdo específico. Bom, a próxima é 89, sua Geo Brasil. Então, questão sobre a urbanização brasileira, né? Que o Cristinho vai falar para a gente. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Então, o resultado do processo geográfico descrito foi valorização da escala local, crescimento das áreas periféricas, densificação do transporte ferroviário, predomínio do planejamento estadual e inibição de consórcios intermunicipais. Então, o que vai acontecer aí mesmo, né, vai ser o crescimento das áreas periféricas, né, pelo custo elevado de vida no centro, né, e pela marginalização mesmo das pessoas, né, especialmente aquelas de pouco poder aquisitivo, né, que necessitavam trabalho todo concentrado no centro, porém não tinham e pela especulação imobiliária ser muito forte e presente em São Paulo, foram se estabelecendo na periferia, né, de São Paulo, em áreas periféricas. Né? Então, o crescimento dessa área periférica foi muito maior que o crescimento do centro. Porém, com uma concentração de serviço, de trabalho, emprego está no centro, né, as pessoas se deslocam, fazem movimento de periferia a centro.
caracterizando a migração pendular, né? A migração diária, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, periferia, centro, centro, periferia. Então, a alternativa certa aí vai ser a alternativa B mesmo. Certinho? Tem mais alguma coisa a Certinho. falar? Não, perfeito. Então, abrindo e encerrando a questão, a prova do Enem 2020, pelo mesmo caderno branco, uma questão de geografia. Então, uma imagem, assim como a primeira questão, zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste. Acho muito interessante, parece um mapa astral, né? Sei lá. Eu pensei a mesma coisa. Então ele vai ter uma divisão ali do, de algum cultivo, né? Tanto da agricultura quanto da pecuária, né? Em relação aí à distribuição conforme o calendário, né? Muito provavelmente conforme o regime de chuvas, né? Da região aqui do Agreste, né? Brasileiro. Então ele tem aí essa divisão bastante regrada, né? Pelo regime de chuvas, provavelmente. Então, que tipo de planta aguenta mais um tempo sem, sem água da chuva? Qual necessita mais? Né? Então, muito interessante aí essa análise, dá para destrinchar aí essa imagem e falar sobre muita coisa do Agreste, né, daqui do Brasil. Mas o que a pergunta quer saber da gente? A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a separação pelo tipo de solo, exportação da colheita sazonal, priorização da tecnologia moderna, adequação pelo tempo da natureza ou intensificação da atividade pecuária. Então, como eu disse, como vai ser aí uma distribuição provavelmente conforme o regime de chuvas ali no Nordeste, né, do Brasil, ali no Agreste, então vai ser adequação pelo tempo da natureza, que você vai plantar ali, que vai ser melhor, vai ter um sucesso maior de acordo com o regime de chuvas, a umidade do solo, enfim. Então aí é uma esperteza, né, do agricultor do Agreste de adequar o seu cultivo com o que a natureza está oferecendo no momento. Então aí a alternativa correta seria a alternativa D. Beleza? Tem alguma coisa a acrescentar, Lívia? Não, amigo, só isso. Acho que foi ótimo, foi incrível. Então, encerramos aí acredito Correção. que tenham sido essas, né? As questões de geografia, como a Lívia disse no começo, não dá para estruturar muito bem ali no Enem o que é, o que não é. A parte da geografia é muito diverso, né? Muito interdisciplinar, apesar que pode parecer meio controverso a gente falar que é interdisciplinar se tiveram bastante questões de conteúdo puro, né? Mas foi uma prova, bom, enfim, bastante diferente aí dos anos anteriores, né? Com certeza. E achei assim que foi algo muito acalentador, sabe? Porque as questões de interpretação eu acho que deram uma chance para que muitos alunos, alunas, né, pudessem fazer assim um Enem com mais tranquilidade, né, sem ser muito conteudista. Então, achei super interessante. Então, vamos encerrar aqui. Então é Bom, isso, gente. Espero. Ah, desculpa, Lucas. imagina. Agradecer aí todo mundo que for ver, né, o vídeo. Acredito que tenha ficado um pouco extenso, né? Acho que não era o planejamento inicial, né? Ser extenso assim, mas acho que deu para abordar de maneira bem legal aí as questões que a gente selecionou, né, como sendo de geografia. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão. Espero que vocês tenham gostado. E
Bora lá, que temos ainda mais algumas provinhas aí. Fiquem bem, tenham um bom final de semana, uma boa semana. E é isso. Saudades. Sim, certinho. Então, obrigado novamente. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. E é isso. Qualquer dúvida pode chamar a gente.